Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje fazendo um vídeo para dar sequência naquelas perguntas e respostas que tenho feito todas as semanas. Hoje vou fazer a resposta ao questionamento do Valdo. Ele fez um questionamento que eu achei bastante pertinente e acabei utilizando esse como tema desse vídeo inteiro. O que foi o questionamento dele? Ele questiona a questão do plástico duro e do soft touch que tantas pessoas falam ultimamente nos carros e nas avaliações. Ele questiona que carros como BMW e Mercedes não utilizam em 100% da sua linha o soft touch. E inclusive também ele fala que toda avaliação fala isso e está ficando muito manjado. Realmente nesse ponto ele tem bastante razão. E fala até que ninguém vai sentar no painel, então não faz diferença ter plástico duro ou soft touch. Então, para explicar um pouquinho melhor essa questão aí, e não deixo de dar razão para ele, por isso que estou até gravando esse vídeo, vamos explicar o porquê que as pessoas hoje, os avaliadores automotivos, usam tanto esse termo soft touch como sendo uma premissa de bom acabamento nos carros. Não é um material novo, não é recente, ele já foi criado há muito tempo na indústria automobilística. Já existe registro de ter utilizado ele nos anos 80 e 90, foi muito utilizado. Esse material, ele até inclusive eu estou num carro, num Santana 98, por isso mesmo até que eu estou utilizando ele para essa exemplificação, onde o material do painel dele é todo feito em soft touch. Não é, no Santana 98 já não é aquele soft touch tão macio igual é nos carros de início dos anos 90, como por exemplo o Cadete, ele já possui um painel que já possui um soft touch bem melhor, era bem mais macio do que o do Santana. E o porquê que esses carros, né, nessa época aí, já utilizavam esse material? A principal característica de utilizar esse material é porque numa época, principalmente quando foi criado e começou a ser utilizado, não era obrigatório o uso de airbags em todos os carros. E a grande maioria dos carros não possuíam airbags. Era um item de luxo nos anos 90 no Brasil. E lá nos anos 70, nos anos 80, também era um item de luxo lá fora. Embora já existia há muitos anos, né, o airbag duplo em alguns carros, principalmente nos Estados Unidos. Mas os carros que não vinham, então a pretexto do soft touch era justamente para caso de colisões e o motorista e o passageiro fosse projetado contra o painel, ele não machucasse tanto. Então esse é o início principal do soft touch, ele foi criado para isso. Só que ao passar dos anos, os airbags nos carros foram tornando isso desnecessário. E, inclusive hoje o item obrigatório é o uso de airbag nos carros, então não existe carro novo que não saia com airbag. Então hoje, menos ainda, faz sentido usar soft touch em painel de carro. Mas virou um sinônimo de qualidade. Então todo avaliador automotivo, quando vai falar, tem soft touch, fala sempre porque o material é de qualidade. Então virou um sinônimo de qualidade, então todos os carros hoje, quem faz avaliação automotiva exige, não, tem que ter soft touch. Se não tem, o acabamento não é bom. E não é bem assim. Como bem mesmo o Valdo citou, carros como BMW e Mercedes já não utiliza tanto esse material. Até mesmo eu fiz uma avaliação no Mercedes GLA aqui nesse canal, onde o soft touch dela só na parte superior do painel, a parte inferior não possui. Inclusive possui material todo soft touch e com toque bastante suave na parte superior, uma textura diferenciada na parte central do painel e na parte inferior ela é um material plástico duro. E o motivo principal para isso é que muitos avaliadores não consideram isso, mas é que as indústrias automobilísticas cada vez está sendo pressionada mais para não utilizar materiais que não sejam biodegradáveis e materiais que não tenham condição de ser reciclado mais tarde. E o soft touch é um dos materiais mais difíceis de reciclar e é um material que não é biodegradável. Então, isso aí na utilização na construção do carro, ele esbarra numa questão ecológica. Então, cada vez mais as montadoras estão procurando utilizar materiais que sejam recicláveis, sejam biodegradáveis e atenda às normalizações que tem, principalmente na Europa, que já está sendo bem rígida com relação a isso, para a utilização de materiais que tenham condição de ser reciclado mais tarde. Então, cada vez menos, vamos ver menos isso, menos soft touch nos painéis do carro, nos materiais internos do carro, justamente para a questão de reciclagem do material. E, claro, vai sempre ter
avaliadores automotivos questionando isso e exigindo isso que venha nos carros. Até recentemente a Volkswagen lançou a T-Roc lá fora, na Europa. No Brasil ainda não tem esse carro. E a T-Roc, ela não utiliza nenhum material soft touch no painel dela. Lá na Europa, avaliadores da Europa criticaram extremamente isso, falando de mau acabamento, isso. Mas eles mesmos não consideraram essa questão, a questão ecológica e a questão da possibilidade de mais tarde reciclar esses materiais. Então isso aí cada vez vai ser mais comum, cada vez marcas renomadas como Mercedes, BMW também não vão utilizar, porque elas têm que atender uma normatização, né, atender a característica de produção de carro, até mesmo para obter a concessão de novos modelos, elas vão ter que atender a legislação em vigor. Então, com o tempo, isso aí vai sendo cada vez menos utilizado até não ser utilizado mais. E nem por isso os carros vão perder qualidade, porque o que importa na qualidade do material empregado no painel do carro não é se ele é soft touch ou se ele é duro ou o que seja. Ele não ter rebarbas e ser muito bem encaixado a ponto de não existir vibrações, não existir diferenças entre um material e outro, e não tenha questões que gerem barulho mais tarde no carro. Então essa é a preocupação, esse é o bom acabamento. Não é se ele é macio ou não, e sim se ele é bem feito, ele é encaixado de forma correta e ele se encaixa entre as peças adequadamente dentro do carro. E essa questão que o consumidor deve levar em conta e com o passar do tempo vai sendo acostumado com isso e vai sim entrar nesse eixo. Eu faço aqui o compromisso com vocês e até a pedido do Valdo aí, realmente eu não vou tocar mais esse assunto em todas as avaliações que eu fizer. É claro, se o carro tiver o soft touch, eu vou comentar, ele tem soft touch. Mas se eu avaliar o carro e o carro não tiver, eu não vou falar e nem vou exigir que ele tenha, porque realmente isso não faz diferença e realmente isso hoje em dia, como eu falei para vocês, não faz mais sentido, uma vez que o carro possui airbag duplo, possui outros sistemas de segurança, que esse é um sistema de segurança, vamos dizer assim, muito primitivo, e que também não condiz dizer que basear somente nisso para falar que o carro é bem acabado ou não. Porque existem outros fatores que denotam um bom acabamento do carro. As texturas, o material dos bancos, entre outras coisas. Então isso não é o fator preponderante e principal na avaliação de um carro. Então não farei mais isso e não vou tocar mais nesse assunto. Espero que tenha ficado claro isso aí. Não foi nenhuma afronta com ninguém que usa esse termo, nem nada, mas é apenas uma explicação lógica e uma explicação correta do que realmente é o material soft touch e para que ele foi criado e o porquê que não faz mais sentido hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, deixe seu like aí, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!